Vamos abrir as nossas Bíblias. Hebreus, capítulo de número 7, verso 20 até o verso de número 28. Hebreus, capítulo 7, verso 20 até o verso de número 28. Diz assim a palavra de Deus: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe. Querido Deus e Pai Celestial, nós estamos aqui na sua casa, tua palavra está diante de nós e pedimos que o Senhor nos abençoe a nós que ouvimos, para que nós tenhamos ouvidos para ouvir, coração para entender como, ó Deus, essas coisas se discernem espiritualmente. Nós pedimos que o teu Espírito, nós pedimos que, ó Deus, o Senhor se manifeste mediante a ação do teu Espírito em nós, a fim de que nós possamos, ó Deus, ter discernimento espiritual dessas palavras, para sermos edificados através delas. Pedimos que aquele que tem a incumbência de transmitir a sua palavra tenha da parte também do Senhor, do mesmo Espírito, unção, na medida em que prega, na medida em que ensina, que essas palavras possam de fato, ó Deus, abençoar os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O pecado é realmente um sério problema. E, com muita reverência e entendendo bem essa expressão, é um sério problema para Deus, foi um sério problema para o nosso Deus. E Deus fez algo, obviamente, em relação a ele, definitivo, cabal. Mas você também, cada um de nós, precisa fazer alguma coisa com ele. O que a nossa sociedade tem feito com o pecado? O conceito de pecado e com o ato em si de pecar. A gente tem reinterpretado essa ideia. Primeiro, o que aconteceu com o pecado? Já na década de 60, um importante psicólogo americano
fez essa pergunta através de um livro: o que aconteceu com o pecado? E ele lamenta, embora não cristão, essa de ter se banido da sociedade essa ideia de pecado. Duas das ideias mais que estão presentes entre nós, na nossa sociedade secular, de pecado. Primeiro, a nossa sociedade tem reclassificado o pecado, trata-o como termo bem da psicologia, o pecado é uma disfunção. O pecado é simplesmente isso, uma disfunção. É um nome bonito para dizer que nós temos pecado. Então você não tem pecado, diz a nossa sociedade. Você tem algumas disfunções. Desde transgressões menores até graves erros, eles são classificados como uma disfunção. E a solução, então, é arrumar um bom terapeuta. É uma questão de terapia. E você vai conseguir adequar-se às suas necessidades e os problemas que você enfrenta aí em sua própria vida. Segundo, a nossa sociedade também tem colocado a transgressão, o pecado, os nossos erros, aquilo que a Bíblia chama de pecado, como sendo produto de forças externas, forças exteriores. Foi por imaturidade psicológica que você cometeu esse erro, ou você tem essa disfunção, ou o meio em que você mora, em que nós moramos ou trabalhamos, tem nos pressionado. Então, assim nós culpamos os outros, culpamos a nossa situação financeira, culpamos as pessoas, erram, têm as suas disfunções por causa da sociedade, por causa dos problemas que estão aí fora de nós. Então, a solução é um bom programa de reabilitação. Essa é a solução. Agora, a Bíblia diz que o pecado é algo mais profundo. Às vezes, a sociedade tem acusado os cristãos de serem superficiais. Nós falamos, tudo é pecado, né? Então, isso soa muito simplório, aquilo que a gente diz. Agora, na verdade, a Bíblia mostra, a teologia tem articulado para nós em palavras de forma muito profunda que realmente o problema é pecado, mas há nuances muito sérias que precisam ser realmente levantadas. Pecado é transgressão à lei de Deus. O pecado original, aquele que está lá no Éden, é a origem do pecado. Ele gerou culpa e corrupção. Ele gerou esse estado em que as pessoas se encontram e que se faz merecer condenação. Elas têm dentro de si, então não é algo primariamente, pelo menos externo, a causa dos nossos pecados, o porquê nós erramos, porquê transgredimos e porquê sentimos o que sentimos, não é por causa de pressões externas, mas, sem dúvida alguma, a doutrina do pecado, segundo a Bíblia, tem principalmente a sua causa dentro do próprio ser humano. E é isso que gerou culpa. É um estado em que nós nos sentimos que devemos ser punidos. Isso é culpa. É corrupção, porque é de dentro, de fato, que surgem as nossas forças para pecar, para cometer pecados. E há uma capacidade, segundo a Escritura, muito grande dentro do nosso coração, dentro de nós, na nossa interioridade, para pecar, para fazer o mal, sai de dentro de nós. E por isso, a nossa condição atual também é esta. É por isso que nós
os seres humanos se sentem insatisfeitos. Todo ser humano é culpado e corrompido, segundo a Escritura. É desde que nascemos neste mundo e nascemos assim. E é por isso que, então, é necessária uma solução mais profunda do que uma terapia, do que alguma reabilitação, do que algumas coisas nessa direção. O capítulo 7 de Hebreus é um capítulo, como a gente viu, difícil de interpretar, e principalmente, penso eu, perceber a sua relevância para nós hoje. Esse tal de Melquisedeque, a respeito do qual nós começamos desde o primeiro versículo, capítulo 7, desde o primeiro verso, é uma comparação com este personagem que, na verdade, já não se diz muita coisa acerca dele lá, onde é mencionado tanto no capítulo 14 de Gênesis, como também no Salmo 110, são apenas algumas apreensões, algumas deduções a respeito dele que são tiradas, e aqui mencionado novamente nesse capítulo 7, achar a relevância de tudo isso, entender em primeiro lugar a posição dele aqui, o significado dele, a comparação que é feita, e também as implicações dele realmente são difíceis. O propósito maior nesse capítulo, a gente tem visto, é demonstrar que Cristo é um sumo sacerdote superior ao sacerdócio, aos sacerdotes que vêm da linhagem de Arão e seus sucessores, dentro do propósito específico de expor para aqueles que estão aqui entre os hebreus vacilando na fé. Toda essa teologia levantada, todos esses argumentos levantados aqui na carta aos Hebreus têm um objetivo muito prático, que é fortalecer a fé de crentes aqui do primeiro século, e entendemos que com isso, desde o primeiro século até os nossos dias, é uma estratégia realmente da palavra de Deus para animar aqueles que estão vacilando na fé. Ou seja, uma boa leitura de Hebreus, um bom estudo do livro de Hebreus é a garantia que a gente tem das Escrituras de sermos animados, de sermos renovados. Hebreus foi escrito para isso, não é um tratado teológico, embora ele mexa com profundidade com a teologia. E aí já temos uma grande lição, uma importante lição para a nossa vida cristã, que a gente trata problemas práticos, problemas de falta de fé, problemas de desânimo espiritual, não é chacoalhando as pessoas com um monte de música, ou com uma programação bem quente, vamos animar esses meninos, eles estão muito desanimados, então vamos fazer precisamos animar essa turma, e aí um monte de esquete, um monte de brincadeiras, de entretenimento, vamos reunir a turminha, não, pelo menos não é assim que a Escritura nos diz, é com teologia, é com a doutrina de Cristo, é com cristologia, mostrando que Jesus Cristo é da ordem do sumo sacerdote Melquisedeque, que a gente anima a fé das pessoas, não é com brincadeira, não, nem a comunhão, nem juntar um monte de gente, porque aí no meio, né, isso tem, sem dúvida, o seu espaço, é importante, mas é falando de Cristo, é exaltando a Cristo, é estudando sobre Cristo, é falando com profundidade da cristologia que crentes são animados. A gente precisa largar dessa conversa fiada de que a gente anima a fé, a gente anima a igreja com, louvorzão, com um monte de testemunho, juntando a turma, porque onde tem mais gente, velha figura do graveto lá, da brasa, que você tira, do meitão sozinho, entendeu? Não é, embora tenha o seu espaço, tudo isso tem alguma verdade, mas se Cristo não te atrai, não atrai seu filho, sua filha, não atrai você, se a doutrina de Cristo não te atrai, então nada vai funcionar. É assim com o cristianismo.
No início do capítulo, desse capítulo 7, entre os versos 1 a 10, o autor nos apresenta então Melquisedeque. Mais ainda, nos apresenta como um sumo sacerdote superior ao ponto de Abraão ter pagado os dízimos, lembrando lá do capítulo 14 de Gênesis, e ter sido abençoado por ele. O autor de Hebreus, para provar que Cristo exerce um sacerdócio superior aos sacerdotes levíticos, demonstra nas Escrituras, à luz do Salmo 110, ele cita aqui o Salmo 110, nesse capítulo, que é onde se fala, onde Davi fala, que com juramento Deus fez este sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, portanto de uma ordem superior. O sacerdócio levítico era imperfeito, baseava-se em mandamentos carnais de versos anteriores, era fraco, inútil em relação para a aproximação do pecador perante Deus. Então, para resolver o problema do pecado, que começamos assim, né? E aqui é o problema. Por trás de tudo isso está o pecado. Para resolver o problema do pecado, que é o maior problema deste mundo, um novo sacerdote de uma nova ordem foi apresentado. Ele foi apresentado a Abraão e depois profetizado por Davi. O sacerdócio de Cristo é superior, essa é a tese, esse é o assunto desses versos, de 20 até 28, fechando assim o capítulo de número 7. Mas por que ele é superior? E na medida em que ele dá essa resposta, ele vai também explicando muitas outras verdades que estão juntas e que são tão importantes para a fé, para animar a fé destes cristãos hebreus, e creio eu, também é o ponto, a grande motivação para a nossa fé hoje no século 21, numa sociedade como a nossa. Note aí, em primeiro lugar, por quê? Por que ele é superior? O sacerdócio de Cristo é superior porque ele foi feito com juramento. Vamos entender isso, verso 20 até o verso 22. Observe aí a leitura novamente, vale a pena. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles do sacerdócio levítico, sem juramento, são feitos sacerdotes, mas este, ou seja, Melquisedeque, de que Cristo faz parte desta ordem, ele é um tipo de Cristo, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Aí está. Essa é a razão, em primeiro lugar. Vamos entender isso. O sacerdócio araônico, ou seja, de Arão, né, o primeiro sacerdote, segundo o texto, foi instituído por lei divina. Aliás, segundo o Antigo Testamento nos informa, por lei divina. O sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, foi por juramento divino. Essa é a grande diferença que esses dois versos inicialmente fazem. Vamos ver isso. O Dr. F.F. Bruce, no seu comentário de Hebreus, diz que a inauguração do sacerdócio repousou sobre o mandamento divino. É só você abrir sua Bíblia lá na instituição, num dos textos do Antigo Testamento, da instituição do sacerdócio levítico, no capítulo 28 de Êxodo. Lá diz assim: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão, seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, note que lá no Salmo 110,
Lá não há menção, ou melhor, lá nesse texto que eu acabei de ler, não há menção de um juramento divino. Agora, no Salmo 110, sim, há a expressão juramento. Salmo 110, onde se apresenta um novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está sugerindo exatamente a dignidade superior deste sacerdote chamado Melquisedeque, do qual Jesus Cristo faz parte desta ordem, segundo o nosso texto ensina. Qual seria aqui a necessidade de um juramento de Deus? Como diz Calvino anteriormente, comentando já esse texto, para a gente entender como Deus é condescendente, como Deus é bondoso, como Deus é maravilhoso. Que necessidade havia de um juramento divino? Deus jurar, por que jurar? Mas por causa da nossa necessidade, por causa da nossa pequenez, porque Deus querendo falar conosco, ensinar-nos, Deus muitas vezes se faz como um homem, Ele age como um ser humano, Ele fala-nos como seres humanos para que a gente possa entender melhor, mas também para que nessa nuance, nessa diferença, a gente perceba também algo muito importante. A palavra de Deus não é em si mesma infalível e imutável. Há pelo menos aqui dois motivos para que Deus intervenha com juramento. Primeiro, para mostrar a importância disso, desta mudança de sacerdócio. Foi com juramento. Isto tinha o propósito de fazer os crentes judeus, aqui, veja, está escrevendo para cristãos hebreus, que estão pensando em voltar do cristianismo que eles tinham abraçado, de Cristo, voltar para o legalismo da religião judaica. Então isso tinha o propósito de fazer esses crentes judeus que eram fascinados e saudosos pelo sistema levítico a perceberem o grande erro que eles estavam cometendo. Segundo lugar, mostrar também a permanência. Uma lei, um mandamento poderia até mudar, mas uma promessa tinha as suas condições. Contudo, um juramento divino nunca poderia ser mudado. Assim como a gente percebe, há uma mudança das leis levíticas. Você não tem mais candelabros, pelo menos com o significado que tinha. Você não precisa mais de arca da aliança, você não precisa mais do... A lei muda. Essa é a diferença, entende? A instituição do sacerdócio levítico, com todas as coisas que envolvia, veio por mandamento divino. Mas mandamentos podem ser alterados, até as promessas podem ter as suas condições. O argumento dele é que um juramento de Deus, e comparando com os juramentos humanos, ele vai dizer em outro lugar, não podem ser mudados. Imagine um juramento divino. É por isso que ele usa aqui nesse texto a expressão diversas vezes, que Deus jurou. E foi com juramento que ele instituiu um novo sumo sacerdote, uma ordem sacerdotal diferente. Qual o propósito da confirmação do sacerdócio de Cristo com o juramento? Por causa do juramento, Jesus tornou-se fiador, diz o texto, de uma aliança superior. Mais uma vez, para a gente entender isso de maneira apropriada, nesses versos, há dois conceitos, duas palavras aqui, para a gente entender. A primeira é essa mesmo, fiador. O que é um fiador? E veja que essa é a única vez que essa palavra é utilizada no Novo Testamento. Em lugar nenhum, mas ela será usada, e ela só é usada aqui, uma única vez. A palavra enguios na língua grega
E é interessante a gente prestar atenção nessa palavra, como o Pedro gosta de dizer, né? Quando uma palavra é usada uma única vez no Novo Testamento, ou na Bíblia, seja no hebraico ou no grego, significa que a gente tem que dar muita atenção a ela e entender bem o significado dela. No grego comum se encontra essa palavra normalmente fora da Bíblia, fora do Novo Testamento, raramente em documentos legais, e de outros tipos, mas especialmente legais. O sentido aqui de fiador, que é muito parecido com o que às vezes nós temos na nossa cultura também, quando você vai comprar alguma coisa que tem valor expressivo, você precisa de fiadores, 2 ou 3, dependendo do que. Aqui é exatamente isso. O fiador é um garantidor. O fiador tinha uma responsabilidade nesse tempo, na cultura aqui, mais pesada, inclusive, do que certos outros personagens dessa compra, de algum negócio que era feito. Por exemplo, uma outra palavra que é usada no Novo Testamento, o messites, o mediador. O mediador, ele simplesmente mediava algum acordo entre as partes, mas o fiador não, ele responde pelo cumprimento da obrigação que ele garantiu. O antigo pacto tinha um mediador, Moisés era um mediador, mas agora é diferente. No novo pacto, na nova aliança, existe um fiador. Lá no Antigo Testamento, Moisés como mediador, é só abrirmos, depois você pode ver lá no texto, na aliança mosaica, que começa lá no capítulo 19 do Êxodo, e vai até o capítulo 24, os 10 mandamentos são ditos. Moisés chega com os 10 mandamentos e diz: olha, aqui estão os mandamentos, vocês concordam, vocês vão obedecer? Todo mundo diz assim: nós vamos fazer exatamente como está dito, nós prometemos. O que aconteceu daí um pouco? Moisés era o mediador. Lembra que lá no capítulo 19, trovões, relâmpagos, o monte fumegante, o povo trêmulo diz assim: Moisés, nós não vamos lá, sobe você. Moisés era o mediador. Agora, o que está dizendo o nosso texto é que Cristo é um sumo sacerdote de uma ordem diferente, e ele é mais do que ele é mediador também, claro, ele é o mediador entre Deus e os homens, mas mais do que isso, o mediador não pode fazer cumprir, ele não pode se colocar no meio. Lembra de Moisés, que a certa altura, lá no capítulo 32, mais adiante, Deus falou: eu vou acabar com esse povo, vou fazer de você. Outras vezes ele chega diante de Deus e diz assim: Senhor, risca o meu nome no livro ele era um mediador, mas não é suficiente. Por quê? Porque ele como mediador ainda era falível. Mas o nosso texto está dizendo que Jesus é mais que um mediador, ele é um fiador, porque ele garante o cumprimento. É por isso que ele é tão apropriado, nós vamos ver depois. Jesus garantiu o cumprimento perpétuo do pacto, que é o mediador, porque também, além de mediador, ele é o fiador, é o garantidor, é aquele que disse assim: se eles não cumprirem, eu pago. Tanto do lado do homem como do lado de Deus. Como filho de Deus, ele confirma o pacto eterno de Deus com o seu povo. Como representante de seu povo, satisfaz os seus termos com perfeita aceitação perante os olhos de Deus. Jesus é a garantia do crente de que todas as exigências
da lei divina, tintim por tintim, detalhe por detalhe, como Deus exigiu, foram cumpridas. O outro termo usado aqui, que ele é garantidor ou fiador de uma aliança, é outro termo que será usado 17 vezes aqui nesse livro de Hebreus, é o diateque, que é aliança. Será o tema dos próximos capítulos, inclusive capítulo 8, capítulo 9. A aliança que Deus faz com o seu povo é um acordo que tem duas partes, promessas e uma condição. As partes são Deus e o seu povo, as promessas são, como vai ser dito ali, capítulo 8, verso 10, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes inscreverei, diz Deus, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E a condição é a fé. Então, Jesus é aquele a quem Deus o Pai exaltou nos céus de acordo com a promessa, tu és sacerdote para sempre. Portanto, Deus vê Jesus Cristo no céu, a segunda bendita pessoa da Trindade, o Filho eterno, na humanidade que adquiriu ao nascer da Virgem Maria. E Deus é visualmente lembrado de um juramento. E um juramento não se volta atrás. Primeiro pela pessoa que foi o próprio Deus. Ele vê o seu próprio fiador, o garantidor indicado, a garantia que ele mesmo estabeleceu para selar a aliança da nossa salvação. Entendem por que isso é tão profundo? A salvação é algo profundo, a respeito da qual nós vamos ficar milhares e milhares de anos e se nós tivéssemos, nós não poderíamos exaurir essa bendita, maravilhosa bênção de Deus. Deus moveu céus e terra. Deus trouxe do alto o seu Filho amado, a segunda pessoa bendita da Trindade. Mas não é algo assim banal, não. Há profundidade demais nesse ato. E é exatamente meditando nessas verdades, nos apropriando dessas verdades, nos aprofundando em cada detalhe, é que a fé nossa é reabastecida, é renovada. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que ele, a certa altura do seu ministério, já tinha pregado tanto, e foi um dos maiores pregadores do século XX. Ele diz que a certa altura ele começou a ficar cansado de pregar. Parece que não tinha mais nada para pregar sobre o Evangelho, sobre Cristo. E aí ele começou a estudar e a meditar numa expressão de Gálatas, lá do finalzinho. Pois eu não me glorio em outra coisa, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E o resultado disso, e o que ele aprofundou nesse estudo, foi um livro, aqueles livrinhos dele assim, de umas 600, 700 páginas, A Cruz de Cristo. Há tanta riqueza nisso, só sobre o tema da cruz de Cristo. A profundidade nisso. Eu não vou me gloriar, senão em alguma coisa, na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a fonte inesgotável de vida, de vigor para a nossa vida cristã. Segundo lugar, o sacerdócio de Cristo é superior porque é permanente. Vimos em primeiro lugar então que ele é superior porque é com juramento, não uma mera promessa, não uma lei e mandamento. E em segundo lugar agora, o sacerdócio de Cristo é superior porque ele é permanente. Verso 23 ao verso 25 aí estão essas explicações. Estes versos
de 23 e 25 tem uma estrutura bem clara, muito marcante aqui. Primeiro, o verso 23, há um contraste nesses versos, 23 e 24. E depois, uma conclusão desse argumento, no verso de número 25. Então vejamos, primeiro, há esse contraste, e é estabelecido aqui, mais uma vez, entre os sacerdotes e o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo Jesus. Veja, os sacerdotes, segundo a ordem de Arão, lá dos levitas, eram muitos, porque eles, segundo o nosso texto, são impedidos pela morte de continuar. Começou com Arão, que oficiou no deserto, mas ele morreu. Antes de propriamente começar, ou já no comecinho do ministério, 2 de seus filhos morreram também, Nadab e Abiú, por apresentarem fogo estranho diante do Senhor, está lá em Levítico capítulo 10. Depois entrou o seu filho, Eleazar, fez um longo ministério. Depois Finéias, que também morreu. Segundo o historiador Joséfo, que escreve lá no tempo de Cristo, logo ali, um pouco depois, tem 2 grandes obras de Joséfo, Flávio Joséfo, historiador dos judeus. Ele diz que foram, não sei de onde ele tirou esse número, mas tem muita coisa de Joséfo que a gente sabe de onde veio, né? Muitas das escrituras, mas diz que de Arão até o ano 70, a destruição, né, depois de Cristo, de Arão até o ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, 83 sumos sacerdotes passaram nesse período. Só para a gente ter uma ideia, 83 sumos sacerdotes, que foi substituído por um sacerdote, um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que segundo o nosso texto é Cristo. E aí no verso 24 o autor contrasta o sacerdócio levítico então com a pessoa de Cristo. E que contraste quando nós olhamos para Jesus. A segunda coisa aqui, há uma conclusão em que o autor mostra o propósito de Jesus como sumo sacerdote. Diz o verso 25, repetindo, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqueles que têm a Cristo como seu sumo sacerdote e mediador, segundo o nosso texto, têm nele um Salvador, cujo poder redentor está disponível perpetuamente, permanentemente, e não está sujeito a qualquer variação, a qualquer intempérie, porque este não é substituído por ninguém, porque ele é o Filho eterno de Deus, ele tem vida, ele não é mortal como os demais, ele é o mediador entre Deus e o homem, porque ele combina exatamente 2 coisas essenciais. E os nossos símbolos de fé, o nosso catecismo maior, catecismo breve, catecismo, explicam isso muito, muito bem. A necessidade de que o nosso fiador, nosso mediador, ele fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Qual a necessidade de que ele fosse Deus? Porque se não fosse Deus, ele não seria capaz de suportar o peso do pecado, não seria capaz de soerguer a natureza humana, não aguentaria o peso da ira de Deus. E qual a necessidade de ser um ser humano, tal como nós somos? Porque foi um ser humano que pecou, portanto, um ser humano teria que morrer e sofrer, mas sem pecado. É por isso que ele é apropriado para isso. Nele, Deus chega perto do homem, diz o nosso texto, se aproxima, precisa ter comunhão.
Nele os homens podem aproximar-se de Deus. Assim como Melquisedeque foi ao encontro de Abraão lá, aqui é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que veio ao nosso encontro. E por causa desse trabalho perfeito, também nós seres humanos não precisamos ter vergonha, não precisamos ter medo de ter acesso a Deus, porque Ele está completamente expiado, melhor, propiciado, e nossos pecados são expiados. Que besteira essa nossa de acharmos que nós não podemos, nós precisamos de melhorar a nossa performance, o nosso desempenho, nós precisamos para nos achegarmos a Deus. Que nossas orações, porque somos pecadores, porque temos pecados, não são aceitas diante de Deus. Não. Nós temos um fiador que garante. Nós temos um sumo sacerdote que nos introduz na presença do Pai. Nada que nós façamos de errado nos tirará o direito disso, ou a oportunidade disso. Nada que nós deixarmos de fazer nos impedirá de estar na sua presença. Ele vive para interceder por nós, diz o nosso texto. Essa não é uma doutrina que está presente somente aqui, irmãos. Romanos capítulo 8, aquele majestoso capítulo também, capítulo 8, a partir do verso 36, 39, ele diz que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Está lá em Isaías, capítulo 53. Ele é o nosso intercessor, ele é nosso sacerdote rei. Devemos tomar muito cuidado com as representações ruins da intercessão de Cristo por nós. Quando pensamos na intercessão de Cristo no céu, há dois graves erros que nós precisamos evitar. O primeiro, que é o maior equívoco, é achar que Jesus é um intercessor insuficiente. Este é o grave equívoco daqueles que se voltam para outros, tais como parentes falecidos, tais como santos, tais como intercessores, medianeiros, como a Virgem Maria, com todo respeito à mãe de Jesus, mas ela não pode ser isso que atribuem muitas vezes a ela. Esse é um equívoco muito grave, porque estes não podem dar intercessão, é somente este sumo sacerdote. Não há lugar nas escrituras algum que dizem qualquer coisa diferente disso. Um comentarista desse texto diz acertadamente: confiar em anjos ou santos ou quaisquer outros seres finitos por suas intercessões não é apenas futilidade, não é um erro fútil, não é coisa de só menos importância, irmãos. Também induz a falta de confiança na adequação de Cristo como nosso intercessor, é honrar a criatura mais do que aquele que é o nosso Criador e Redentor. Terceiro e último lugar. Por que ele é superior? Porque o sacerdócio de Cristo é superior, porque é perfeitamente apropriado. Verso 26 ao verso 28. A gente poderia dizer que talvez esses 3 versículos finais, uns versos mais importantes do livro de Hebreus. Esse capítulo 7, ele é muito importante. Alguém disse que deveria ser colocado como esses textos prediletos. Salmo 23, não é? Romanos capítulo 8, não é assim? Aí você pode dizer, alguns, nossa, o capítulo 7 deveria, e no capítulo 7, aqui está o cume
o auge. Os versos 26 até verso 28. Veja como começa o verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. É interessante, a primeira palavra aqui, por incrível que possa parecer, nem está aqui, na nossa tradução. Na verdade, a língua grega, ela começa com uma expressão tal, que aqui, como este. A língua grega tem algumas particularidades assim, e é interessante que muitas vezes as nossas versões não conseguem captar o sentido, a coisa, mas é claro na língua original assim, a primeira palavra, a primeira coisa que a gente precisa é que na língua grega a palavra mais importante que quer ser enfatizada, hoje a gente tem maneiras de enfatizar um texto, você coloca uma linha por baixo, aí você coloca entre aspas, você tem itálico, você tem negrito, mas eles não tinham esses recursos. Então, o que eles faziam? Colocava a palavra bem no começo. Aí você pergunta, mas aí não dava sentido? Sim, para nós parece não fazer sentido. Você colocar uma palavra primeiro, muitas vezes, se ela não é, a nossa língua portuguesa é muito claro, você tem sujeito, você tem verbo e complemento. Na língua grega, porque é uma língua declinável, qualquer palavra pode vir primeiro, ou às vezes um verbo que devia estar primeiro, está lá no final, não tem problema, porque as declinações se estrutura bem as palavras. E aqui a primeira palavrinha no nosso texto é uma palavrinha que significa tal, ou de tal qualidade, para enfatizar exatamente o que o autor quer enfatizar neste monte. E o que é? A questão é que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, está perfeitamente adequado à situação. Uma tradução melhor aqui dessa primeira frase é: de tal maneira nós temos um sumo sacerdote com tal capacidade, de tal natureza, ele é tão especial que ele é completamente diferente dos outros. Está perfeitamente adequado à situação que nos encontramos. Ele é apropriado, seja como for, para ser o salvador da humanidade pecaminosa. Por que ele é apropriado? Esses versos respondem de 3 maneiras. A primeira é que ele é apropriado por causa da sua pessoa. Por que isso? Olha o verso de número 26. Nos convinha um sumo sacerdote como este. 5 coisas serão ditas dele: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus capítulo 7, nessas últimas palavras, nos fala o porquê de só Jesus estar qualificado para ocupar tal posição. Em sua pessoa, ele é o santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e agora feito mais alto do que os céus, por causa de quem e do que ele é. Jesus Cristo está apto para ser o Cordeiro, cujo sangue foi sacrificado pelos pecados do seu povo. Segundo, ele é apropriado por causa também da sua obra. Os versos restantes, 27 e 28, preocupam-se aqui com a obra de Jesus como sacerdote que oferece um sacrifício a Deus, em sua obra, não só a sua pessoa, ele é santo, inculpável e tudo mais, mas também a obra que ele realizou, verso 27 e 28. Ele não tem necessidade, como os demais sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Em sua obra sumo sacerdotal,
apenas ele atende às nossas necessidades. Esses versos, mais de uma vez, estabelecem aqui um contraste. Os sacerdotes do Antigo Testamento não estavam aptos para essa obra, mas ele diz que Jesus sim. E o motivo é a natureza dessa obra. Os sacerdotes do Antigo Testamento mostravam inaptidão, tanto no fato de que deveriam oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, quanto também eles tinham que oferecer sempre os sacrifícios. O nosso sumo sacerdote não, de forma alguma. São várias as razões que as Escrituras nos dão. Assim como Jesus era perfeitamente apropriado em sua pessoa, assim ele é também em sua obra. Ele satisfaz, segundo o nosso texto, totalmente a nossa necessidade, tendo sido perfeito para suprir a nossa necessidade, a nossa fraqueza. Eu quero terminar chamando a sua atenção para aqui 3 coisas desse texto, em termos de aplicação para a nossa vida. Em primeiro lugar, preste atenção nisso. As doutrinas do cristianismo são certas e seguras, é claro, porque, como usando a linguagem que o texto nos dá, tudo foi feito por juramento divino. Tem a ver com um fiador que está hoje vivo diante de Deus. Isso significa que quando você vem a Jesus Cristo, então você está diante de um sumo sacerdote que está vivo, está na presença de Deus. Ele entrou nos céus para garantir a nossa salvação, o nosso futuro. E é isso, meus irmãos, que dá a segurança também da nossa fé. Uma segurança interna. É por isso que é comum no cristianismo a gente sempre dizer que nós podemos ter certeza da nossa relação com Deus, nós podemos ter certeza quanto ao nosso futuro, não por causa de nossa performance, nosso desempenho, ela sempre será inadequada, mas porque nós temos um sumo sacerdote, um fiador apropriado, que completou completamente. Perdoe a redundância. É nisso que está, meus irmãos, a certeza da nossa salvação. É por causa disso. Deus o estabeleceu como a garantia da aliança, de sua promessa de vida eterna. Ele vive para sempre. Coitado daqueles que dependem de purgatório, de reencarnação, de um monte de performances humanas, desempenho humano. O que nos garante, o que nos dá vida, nos dá certeza, e ter plena certeza de poder cantar, de poder viver de consciência limpa, livre de temores, é que nós temos diante de Deus um fiador, um garantidor, tendo feito sua obra perfeita, cumpriu tudo, no nosso lugar, por nós. É por isso que nós afirmamos: o crente não tem medo da morte. Não há por que ter. Segundo lugar, nós temos o intercessor por nós perante Deus. O que remove o nosso pecado não é o que fazemos, mas é o que Ele fez de uma vez por todas na cruz. Enquanto as pessoas aí fora estão tentando resolver o problema do pecado, estão tentando uma redenção imposta, nós temos alguém que está diante de Deus e que intercede por nós, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Não há um segundo sequer em que a gente não tenha este fiador, sumo sacerdote, diante de Deus, que apresenta
a sua obra, seu sacrifício por nós. E terceiro e último lugar, não importa quem você é, não importa o que você já fez ou o que você faz, o sumo sacerdote, Cordeiro de Deus Jesus Cristo, é perfeitamente apropriado às suas necessidades. Vá até Ele. Deus, o Pai, através deste sumo sacerdote, escancarou as portas da sua presença para Ele, para nós. Precisamos admitir o nosso problema realmente, o problema do pecado é sério. Por isso que o homem não precisa de terapia, de autoajuda, ele precisa de expiação, de redenção, de perdão para os seus pecados. Por isso que todas as ciências, por melhor que sejam, tocam na superfície, não é tudo inútil, obviamente, mas se nós queremos resolver realmente o problema da natureza humana, que é o problema do pecado, da transgressão, que afetou a Deus e que afetou-nos também, corrompendo-nos, é somente pelo sumo sacerdote Jesus, totalmente apropriado. Que Deus nos dê fé e nos abençoe. Vamos orar? Deus Pai, Senhor, nós te bendizemos por Jesus Cristo, sumo sacerdote, fiador da nossa esperança. Que tenhamos, ó Pai, plena segurança nessas verdades. Em nome de Jesus. Amém.